Está no ar, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, toda segunda, 8 da noite, sempre uma entrevista inédita falando de esporte, de futebol para você. Canal de São Paulo que você pode ver através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 fibra, pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, parceria com a Rádio Prado, radioprado.com.br, toda segunda, 7h30 da noite, você pode ouvir o áudio desta entrevista e também no meu canal no YouTube. Se inscreva lá no meu canal, por favor, prestigie meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, A Bola Não Para, você acompanha o nosso programa, agora em dezembro, completando aí 11 meses já de A Bola Não Para no ar. E vamos falar agora com o Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Martorelli, muito obrigado por ter vindo até o estúdio aqui no canal de São Paulo. A gente fala um pouquinho desse 2018, chegando já ao seu final, exatamente sobre esse ano, né? Um ano muito difícil economicamente para todos, né? A economia não está nada boa, muito desemprego, problemas financeiros, né? A situação não está nada fácil. O esporte, o futebol, por tabela, também sofre. O sindicato percebeu o que nessa temporada 2018? A gente sabe dessa preocupação sobre o desemprego, a falta de calendário, os times com problemas financeiros, atraso de salário. O sindicato cada vez mais atuante em relação a isso, a esses problemas de atraso de salários. Queria que você falasse um pouquinho, Rinaldo, prazer tê-lo aqui no programa. Primeiro, te parabenizar, Fred, pela evolução do programa. Eu acompanho desde o começo, acompanho tua carreira desde o começo da tua carreira, né? Obrigado. Enfim, está bem legal mesmo. É um prazer estar aqui. Entender a questão econômica, entender como os clubes funcionam, entender o meio, é uma reflexão que a gente faz desde sempre. Evidentemente que a gente tem buscado cada vez mais elementos, dados, informações para poder levar propostas para os clubes. Nossa entidade não é aquela entidade que fica sentada criticando. Sim. A gente quer participar, a gente sabe que a gente tem a responsabilidade também nessa melhora. Evidentemente que há muita resistência, Sim. Né? Há muita resistência de pensar o esporte e o futebol como ele é. Então, e a gente tem alguns paradoxos, né? Alguns dirigentes que se acomodam pela visibilidade e pelos ganhos e interesses pessoais, né? Contra a necessidade de estar entrando nessa revolução, né? Sim. Porque o mundo está muito rápido. Sim. Então, quando a gente começa a entender um pouco e perceber que nos últimos, desde do final do Clube dos 13, os clubes começaram vamos falar de Série A, tá? Tá, claro. Série A que é um panorama, Sim, depois a gente pode falar do resto, Sim. porque são mundos diferentes. Sim. Mas a Série A, acabou o Clube dos 13, os clubes começam a receber muito mais dinheiro, só que a dívida aumenta vertiginosamente. Pô, será que eles não conseguem entender que nesse sentido a coisa não vai acabar mal? E não só isso, né? As negociações de jogadores cada vez mais valores maiores. Exatamente. E os clubes cada vez mais devedores. Exatamente. E perdendo receita. Sim. Né? Porque se você imaginar que o ano passado o povo brasileiro gastou 61 bilhões em entretenimento, só 1 bilhão no futebol, a coisa começa a ficar, né? Sim. Ficar preocupante. É uma coisa errada. Entender que a camisa mais vendida para o pessoal jovem é do Barcelona, tem que preocupar. Sim. Principalmente, Fred, entender que a Globo abriu mão da venda das placas do ano que vem porque não conseguiu vender esse ano. Quer dizer, o patrocínio está indo embora. Sim. Quer dizer, o dinheiro vai acabar. E não se percebe a necessidade de mudar, de reorganizar, de pensar como fazer, Há e muito ter mais- responsabilidade. Há né? muito mais um interesse pessoal do dirigente, do Sim. holofote e dos clubes em relação ao que está acontecendo com ele, não no todo, né? Naquele momento. Sim. Ninguém pensa nem para 5 anos para frente. Sim. Então, assim, são elementos, a gente está perdendo espaço, a gente que fala o futebol, está perdendo espaço para o videogame. Verdade. Nós temos hoje mais de 11 milhões de praticantes efetivos de videogame. Quer dizer, as coisas estão surgindo aí e ninguém para pensar. A federação não para pensar, não está preocupada com isso. A confederação não para pensar. Aí ficam os focos, né, na Série A, de tentar dar uma satisfação para os clubes da Série A. E aí vamos falar do calendário. A gente não pode esquecer que aqui em São Paulo nós temos 90 clubes. O que significa isso? O que significa a primeira divisão, que é dividida entre A1, A2 e A3, ter um campeonato de 3 meses? O que significa isso? O resto do ano Faz o quê? vai a Copa Paulista, mas como é que é feita essa Copa Paulista? Sim. Quais são os benefícios e os prejuízos? Ela traz muito mais prejuízo do que benefício. E a gente está fazendo uma análise, entendendo isso. Por que fica tanto jogador no meio do caminho? Sim. Por quê? Porque os clubes não têm nenhum atrativo
importante na Copa Paulista e começa a fazer laboratório. Não pega aquele desempregado, pega o que está jogando lá na base. Exatamente. E aí desemprega um elenco, Sim. traz gente que não está formada. Você não dá nem valor para a competição. Nenhuma nem outra. Não, mas olha só, desemprega o elenco. Sim. Né? Faz um contrato, vai de 3 meses, acabou o calendário do Campeonato Paulista, por exemplo, vem a Copa Paulista, vai todo mundo embora, desemprega. Pega o pessoal da base, mal formado. Que, na sequência... Você não valoriza a sua base e não valoriza a competição. Exatamente, e não faz o trabalho que deve fazer. Sim. Porque na sequência, esse plantel vai ficar desempregado também. Sim. Olha a irresponsabilidade. Aumenta mais gente fora. E a gente está fazendo análise de todos os pontos, para poder trazer uma proposta, falar, isso aqui não dá para ser. A gente pensar em calendário, né? É uma discussão que a gente faz. Eu faço reuniões com os atletas. Sim. Vamos discutir calendário, vamos. Na última reunião nós tivemos 36 atletas lá, discutindo o calendário. Só que cada um tem uma visão para aquilo que lhe cabe. Que é o público faz essa discussão individual. Não, mas precisa melhorar o calendário para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo. Peraí. E para o Penapolense? Sim. E para o Jaguariúna? Não dá para a gente dissociar. Sim. Por isso que é mais complicado e precisa pensar mais, precisa trabalhar mais. É o que a gente faz. Mas quando a gente tenta desenvolver um trabalho nesse sentido, a gente sempre esbarra nos interesses e aí na força, na diferença, na divisão de força política dos clubes. Porque os dirigentes dos grandes clubes não estão preocupados com o Jaguariúna, Penapolense, Oswaldo Cruz, não estão preocupados. Não. A federação, que tem a obrigação de pôr a mão nisso, também não põe. Porque aí ela não quer ficar mal politicamente com os grandes clubes. Sim. E fica essa bala mistura aí que a gente não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Vai ficar perdendo 7-1 todo jogo. E calendário, Martorelli, calendário, muito se fala, a gente tem que igualar a Europa. Tem um calendário igual à Europa. Mas o nosso tempo, né, a nossa temperatura é diferente, vai ser frio, vai ser calor. Eu acho que, sei lá, se isso é o mais importante em relação ao calendário. E as datas FIFA que não são respeitadas, ou seja, os times perdem aí jogadores no meio de um campeonato decisivo para ter que servir a seleção brasileira, por exemplo, porque tem jogo, campeonato rolando, como toda a seleção. Vocês têm essa identificação? O que seria ideal para o futebol brasileiro? Era uma mudança realmente de datas, mudar, inverter e ser igual à Europa? Não deveríamos imitar? A gente tem uma situação diferente do futebol europeu? Eu acho que não dá para a gente pensar numa mudança com foco na equiparação com o futebol europeu. Tá. Acho que não dá. Porque, exatamente, tem situações climáticas, geográficas, tem muita coisa. Econômicas, totalmente... E outra, o nosso modelo de futebol é o único no mundo. Que nós temos uma confederação e várias federações. Sim. Né? É aquela coisa, nós temos uma pauta que começou a desenvolver esse ano na CBF, que é aquela questão do sistema de licenciamento de clubes. Primeiro, fazer calendário para quem? Para quem? Para que clube vai fazer calendário? Para o Mojimirim, que não paga salário há 4 anos? Fazer calendário da Série C, pagar para que os clubes da Série C e D, a CBF faz isso, pagar transporte e hotel para clube que não tem um mínimo de estrutura para pagar um médico para acompanhar os jogadores? Quer dizer, ou a gente mexe, não tem que mexer, Sim. ou não adianta ficar falando em mudança de calendário. A gente precisa de uma revolução nessa história aí. E a gente está fazendo essas análises. Né? E não tem ninguém que queira pôr a mão nisso. Né? Vai dar trabalho, né? Lógico, dá trabalho. E outra, Fred, muita gente vai ficar de fora. Sim. Então, mas é ter coragem de falar, olha, você não tem condição de participar. Peneirar mesmo para quem tem condições participa, quem não tem... Você não tem condição de participar, vai, organiza, depois você volta. Porque a gente quer todo mundo participando, mas bem. Você citou Mojimirim, Martorelli, e nós tivemos o Rivaldo como presidente do Mojimirim, né? Todo mundo fala, tem que ter um ex-atleta, tem que ter um ex-jogador, tem que ter alguém participando de uma gestão. Foi uma decepção isso? Se esperava muito mais por ter sido um jogador, o que aconteceu com o Mojimirim, que é um exemplo, infelizmente, negativo. Não, mas a gente precisa ressalvar que o Rivaldo, que essa degringolada foi depois do Rivaldo. Tá. Foi depois do Rivaldo. O Rivaldo, eu não conheço bem qual foi de que forma foi feita a transição. A gente escuta muita coisa, mas eu não tenho elementos para falar que foi bem feito ou foi mal feito. Mas a derrocada do Mojimirim foi depois da saída do Rivaldo. Tá. Né? O povo de Mojimirim o acusa de ter se beneficiado do clube. O pessoal é bravo com ele. Então, mas assim, não dá para entender a estrutura do clube ou a atuação do clube depois com o Rivaldo ou sem Rivaldo. A nossa análise é o seguinte: Mojimirim continua devendo salários. Esse ano teve que pegar atletas do campeonato amador da cidade.
sabe? E o que me deixa mais assustado é que a federação permite isso. E eu vou discutir na federação. Sim. Eu vou lá, falo, escuta, como é que vocês vão permitir isso? Mas permite. Quer dizer, a federação não está preocupada em melhorar o futebol de São Paulo. Não está nem aí se... Não está preocupada. Não está preocupada. Então, tanto é que teve eleição agora há 1 mês e meio atrás, e eu fui o único que me abstive de votar em chapa única. Porque não dá para concordar com isso. Sim. Não dá para ter o mesmo voto do que o presidente do Mojimirim, do Jaguariúna, que fica vendendo profissionalização. E a federação é responsável por isso. Então não dá para a gente fazer de conta que isso não acontece. Fazer de conta que isso não afeta o todo do futebol. Lógico que afeta. Né? Se você pegar a Série B, nós não tivemos nenhum dos 4, nenhum classificado do Campeonato Brasileiro. Nenhum. Pode perder batendo na trave. Exatamente. A Série... Ok que o Palmeiras foi campeão, mas você pega a situação do Santos e do Corinthians. Pega a situação financeira com os problemas políticos que eles estão vivendo. O Palmeiras deu uma acalmada, o São Paulo começou bem, mas já está no problema político de novo. Né? Então, assim, será que de fato São Paulo é o espelho? A gente não precisa mexer? Quer dizer, o futebol brasileiro já está ruim. O Atlético Mineiro devendo salário esse ano. Atlético Mineiro, Sport, os 3 do Rio, né? Tirando o Flamengo. Quer dizer, se pegar a Série A do brasileiro, 5, 6, 7 clubes com problema salarial. Ninguém vai fazer nada. A gente fica tentando as nossas propostas, mas a gente não encontra eco. A CBF continua a mesma coisa. Né? A gente conseguiu um tempo lá avançar nas negociações, quando era presidente da Federação Nacional, avançar, muita coisa começou a acontecer, mas como ela começa a acontecer, quando ela começa a ir para o trilho, alguém vem e fala, não, isso vai ficar bom demais, não pode ficar bom demais. Sim. Vamos tirar um pouquinho, vamos tirar o foco. E é isso que acontece, toda hora acontece isso, a gente não tem ninguém para pôr a mão nisso e falar, ó, peraí, nós vamos continuar, nos últimos 4 campeonatos mundiais, a Europa ganhou os 4. Sim. Você pega a Sub-21, Sub-17... Da mesma forma. Quer dizer, ninguém acorda para isso. A Conmebol, do jeito que está, a gente não tem nenhuma força política na Conmebol. Fraco. Muito ruim, tudo muito ruim. E daqui a pouco, os jogos eletrônicos vão levar todo o dinheiro embora. Nós estamos com o Reinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Vamos ao intervalo Premier League e já voltamos para o segundo bloco. Tem mais assunto aí. Eu quero saber do Martorelli sobre o futebol, não só em relação ao sindicato, mas o que ele pensa, a visão do futebol brasileiro. E a gente já volta, vamos ao intervalo. Eu espero que você fique aqui com a gente, volte e a gente tem muito mais para falar de futebol com vocês. A bola não para, você está no intervalo acompanhando a gente, sempre em nome de Premier League, e vale a pena você acompanhar esse recado. Premier League é um fantasy game. Você não conhece ainda? Você pode acessar o site www.premiumleague.com.br ou baixar o aplicativo no seu celular. Você vai gostar, a discussão de futebol vai ficar bem diferente. Já é uma novidade para vocês, o fantasy game ligado ao futebol. E o Premier League tem uma outra grande novidade, que teve a Copa do Mundo, tem o Campeonato Brasileiro, tem o Espanhol, tem Champions League, tem o Argentino e tem o Campeonato Inglês, que virou realmente um dos grandes campeonatos da Europa, com grandes jogadores, grandes equipes. Rafael Pianucci aqui, um dos sócios da Premier League. Rafael, é isso aí, né? Campeonato inglês também, né? A Premier League no Premier League. Premier League, exatamente. Talvez seja o campeonato com mais jogadores famosos que a gente tem no mundo, né? Então tá uma briga feia lá para saber quem que escala Salah, Harry Kane. Agora a gente tem o Alisson também chegando, para quem gosta de jogador brasileiro, Gabriel Jesus. Temos o Ederson, né? Tem jogador para... Tem bastante gente. Em todas as posições a gente tem alguém para escalar, se quiser escalar brasileiro. Ou seja, você pode ser o Guardiola do Premier League. Pode ser. Que legal. Então, ó, gente, acesse lá, www.premiumleague.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular. A discussão de futebol vai ficar muito mais legal. Estamos de volta, a bola não para, em nome de Premier League, aqui no canal de São Paulo, canal 18 digital da Vivo, 26 Vivo Fibra, site canalsp.com.br, pela Rádio Prado, você pode ouvir a nossa entrevista, radioprado.com.br e também no YouTube, no canal do Fred Júnior. Aqui com o Reinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo, falando muito de futebol. Martorelli, até aproveitando, você já participou do A Bola Não Para e eu entrevistei depois o Washington Mascarenhas, o Washington Orelhinha, o atacante que jogou no Palmeiras, no Ceará, e foi montado um sindicato aí dos atletas. Como que você viu esse sindicato? Eles disseram que uma necessidade que os atletas sentiram, que uma certa representatividade em relação a alguns problemas dos atletas. Você vê como um rival, um sindicato rival? Você vê como um sindicato parceiro? Como que você analisa esse sindicato que surgiu em 2018? Fred, esse sindicato, na verdade, já havia montado pelo nosso grupo um outro sindicato municipal, que esse sindicato não prospera. Mas esse sindicato Washington foi usado.
por ex-atletas que têm interesses pessoais. O William, Paulo André, a mesma turminha. Pessoal do bom senso. Bom senso, o César Sampaio, que me surpreendeu, mas enfim, a gente acompanha. Mas eles não têm um mínimo de condição de representar quem quer que seja. E outra coisa, esse sindicato foi montado dentro da Federação Paulista. Eu vou fazer um vídeo mostrando os detalhes dessa situação dentro da Federação Paulista. Tanto é que a semana passada teve um curso na Federação Paulista de transição de carreira. Quem é que estava lá? O William, o César. Quer dizer, com o apoio do Reinaldo e do Mauro Silva. Sim. Por quê? Porque a gente mexe na ferida. A gente aponta, a gente não abre mão de defender a categoria e está fazendo um trabalho que eles não conseguem combater, então eles tentam criar um outro sindicato para tentar dividir poder. Só que não vai, né? Não vai conseguir. Mais uma vez, não vai conseguir, ou faz como tem que fazer, ou vai ficar pelo meio do caminho como ficou o bom senso. Eles tentaram alguma conversa com você? Não, nunca tentaram. Não. Nunca tentaram. Desde de quando eu tentei inserir o Paulo André como nosso diretor e ele saiu, né? Aliás, eu conheço bem o Paulo André, conheço bem o William, eu sei o que eles fazem. Eles simplesmente se afastaram e eles começam a fazer um trabalho sujo por baixo por trás, assim. E nunca, jamais, falei com o Paulo André que eu queria debater com ele publicamente na época do bom senso, tá? Ele nunca se propôs. Ele ia ser seu dirigente quando jogava no Corinthians. Exatamente. E aí, enfim, mas são caminhos que eles escolhem. Mas agora, capacidade de representar a categoria, mesmo porque se fosse o sindicato municipal, eles tinham que fazer uma negociação com a Federação Municipal de Futebol. Não existe. Não existe federação, né? Então, assim, é só uma tentativa da Federação Paulista minar o nosso trabalho, a nossa força, mas sinto muito, vamos continuar tendo que nos aguentar durante bastante tempo. O nosso trabalho é muito forte, a categoria está com a gente, basta dar uma olhada na posição dos atletas, eles enviando os agradecimentos no nosso Facebook, a gente faz questão que ele se manifeste para o bem ou para o mal, mas está lá. Então, nosso trabalho ele é consolidado. Não vai ser qualquer grupo de... Na verdade, esse sindicato não tem 12 atletas, ex-atletas, né? Sim. Só tem, acho, o Fernando Praz, que é atual, né? Tinha mais algum... e quase todos gerentes de futebol. Sim. Né? Os caras estão com outros interesses, enfim, isso está muito claro. Está muito claro para nós, enfim. Isso não incomoda, não. Você acha que não vai ter vida longa esse sindicato? Não, já não tem. Nem existe, nem vai começar. Assim, legalmente nem vai começar, mas... Eles que sejam felizes para lá e a gente continua nosso trabalho. Para você, o bom senso deixou alguma semente ou foi um movimento que não deu certo, Martorelli? O bom senso, se ele tivesse se juntado a nós, com a nossa experiência, com o nosso conteúdo, a gente poderia ter feito muita coisa. Mas aí tinha o ego, né, dos líderes, resolveram se afastar e não deixou nada. Se você pegar hoje alguns ex-atletas que participaram do bom senso, eles falam bem o que era o bom senso, né? Qual é a posição deles, a mágoa que eles têm, o ressentimento que eles têm de ter participado e de terem sido usados por um grupo de pessoas. Enfim, não deixou nada de bom. Aliás, fragilizou em vários momentos a nossa categoria. A gente foi remendando, mas está forte de novo. O sindicato apoiou o lançamento de uma cartilha tributária. Queria que você explicasse sobre isso, Martorelli. Não apoiou, nós fizemos. Sim, fizeram. Nós fizemos. Na verdade, é um trabalho que a gente fez, um trabalho que a gente há bastante tempo já vinha preocupado com isso. Fizemos uma parceria com a Ernest Young e com o Trem Gross Advogados. Sim. Compusemos uma cartilha que traz todas as informações que dizem respeito ao atleta, ao cidadão comum, sim, metade, e aos atletas mais especificamente. Lá é um manual para que ele possa estar inteirado do que deve fazer. O atleta tem esse interesse, Martorelli? Porque muito a gente sabe que o atleta deixa o tudo para alguém fazer, né? Ele pouco faz. Até às vezes pelo tempo ou não, até pela comodidade de ter alguém que faça por ele. Ele tem esse interesse? Então, mas eu tenho... qual que é a nossa função lá, Fred? É disponibilizar para a categoria tudo o que ela precisa. Quem tem interesse sabe que pode procurar lá e... Mas a gente está, felizmente, muitos contadores, muitos advogados, muitos agentes têm pedido a nossa cartilha, e é para isso mesmo. Nós fizemos para a categoria para fortalecer e dar mais segurança jurídica na relação com os clubes. A nossa cartilha também serve para os clubes. Tá. O nosso trabalho não é focado só no atleta, é que a relação fique melhor, sim, fique mais firme, fique mais compacta, para poder produzir efeitos bilaterais, né? Então, é sempre assim que a gente trabalha.
levando e tentando também fazer com que o clube perceba que nós somos parceiros. Nós temos outro trabalho também com relação à análise das normas regulamentadoras. Todo o nosso pessoal de assessoria também a gente colocou à disposição dos clubes, alguns clubes utilizaram. Outra análise que a gente faz dos balanços dos clubes, que aí tem uma coisa tem a ver com a lei do Profut, né? E a gente faz uma análise prévia e manda para os clubes. O Santos, com essa análise prévia, mudou o balanço e tal. Hoje é o único clube que está 100% de acordo com o Profut. Então, a gente tem essa parceria. É evidente que, depois de tentar a parceria, de mostrar as necessidades, né, de compor, e o clube não querendo compor, a gente tem a atuação que tem que fazer, não tem como. Mas nós sempre estamos trabalhando preventivamente para levar para o clube uma condição para ele poder respeitar a relação com o atleta. Martorelli foi jogador, foi goleiro, né, na década de 80, jogou no Palmeiras, entre outros clubes. Martorelli, você sente que o jogador de hoje é menos preocupado que o jogador antigamente, ou mudou? Ou existe essa preocupação, o jogador de hoje é mais antenado em tentar saber mais da sua profissão, saber mais dos seus problemas, ou antigamente era muito mais questionador do que o jogador de hoje? Eu acho que não dá pra gente dizer nem mais para uma coisa nem para outra, Fred. O que eu acho é que o mundo mudou muito, né? Sim. E a internet facilita os acessos. Facilita os acessos e a gente pode, o atleta hoje, aquele que quer, está mais fácil de acessar. A gente recebe uma série de pedidos de informações aí pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, está mais fácil. O questionador é aquela coisa, é o ser humano. Enquanto eu não tenho uma capacidade financeira, eu não questiono. Geralmente é assim. Quando eu tenho uma capacidade financeira, eu passo a questionar. Mas nem sempre eu ajudo. Né? O que a gente vê, aí voltando, falando especificamente para nós, é assim, muita gente que fala muito depois que encheu o bolso. Né? No meio, conheço muito poucos. Aliás, conheço 3. O Toninho Cecílio, que me antecedeu, o Edu, que era diretor dele, e eu. Não conheço mais. O resto fala muito quando está com o bolso cheio e está fora já. Esses compromissos são diferentes, né? Muita gente reclama, mas tem um caso que um treinador reclamava, um dos que reclamavam muito a respeito do calendário, mas quando procurado lá atrás, que estava começando a vida, ele não quis participar de um movimento nosso. Quer dizer, né? E tá cheio desses casos. Sim. Então, enquanto eu não tenho destaque, eu não tenho prestígio, eu não consegui encher meu bolso, eu fico quieto, mesmo não concordando. Mas aí, depois eu venho a público, né, e trago assim, e tem uma coisa muito interessante, né, que varinha mágica todo mundo tem, né, Fred? É só fazer isso que arruma, é só fazer aquilo que arruma. E a gente, com a experiência que tem, acho que não é bem assim, né? E o lado da retaliação do atleta ter medo de, não contra, mas ser questionador e fechar portas de clubes? Porque sempre existiu esse medo. E não só nessa área, em qualquer outra área. Se você entrar na justiça, você não vai ser mais trabalhar em nenhum outro lugar, você vai ficar marcado e tal. Isso existe não só no futebol. Em outras áreas, na minha área, por exemplo, já foi falado isso. Se você entrar contra uma empresa tal, você não vai mais arrumar emprego. E fecha, mas depende de cada um. Fecha mesmo. Eu tive que parar de jogar. Sim. Pela minha atuação no sindicato. Quer dizer, teve uma ordem do presidente da federação na época que ninguém podia me contratar. São os preços que a gente paga. Mas tem gente que tem que pagar o preço, ou não. Sim. Se eu não quisesse pagar aquele preço, eu não podia estar falando hoje aqui. Tem muita gente que não paga o preço e quer falar. É só essa diferença. Mas a coragem, assim, evidentemente que individualmente cada um busca o seu caminho, né? Então, individualmente, se eu não fiz, eu assumo. Então, mas, quando a gente não assume coletivamente e querer que os outros façam pela gente, é pior. E, infelizmente, o Brasil é essa tônica, né? Sim. Ó, faz alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Faz aí, eu vou ficar aqui esperando. É o que acontece lá. Olha só, um exemplo para você e para os amigos. Chegou um pai com um menino lá que o filho tinha combinado um salário de R$2.000, R$2.500, só que na hora de receber o salário, descontado, ele recebia R$400 em dinheiro e assinava o recibo de R$2.500. Ok. Pode fazer alguma coisa? Posso. Vamos para a delegacia, a gente precisa investigar. Isso é estelionato. Não vai sujar meu filho. Então, não dá para fazer. Não segue a gente não tem as provas, a gente não tem como fazer.
A gente sabe o que acontece, mas geralmente a gente não tem prova. É o famoso pedágio isso, Martorelli? Não, isso acontece toda hora. Isso acontece toda hora. Assim, o cara, ele liga lá e fala, olha, a gente tem um canal de denúncias. Sim. Um monte de denúncia, aconteceu isso, aquilo no tal clube. Mas a gente quer que vocês averiguem. Tá bem, mas de repente, que nem agora há pouco. Tem um empresário que deixou o jogador, no país de fora, largou lá, tudo bem, mas eu preciso de mais informações. Sim. Né? Aí a gente escreve respondendo, escuta, a gente mais informações. Não passa nada. Nunca mais. Nunca mais. É assim, é muito fácil. O brasileiro tem infelizmente, essa posição de que os outros podem fazer por ele. Tá. Eu não era assim. Eu era sindicalista já quando eu jogava, eu não sabia. Né? Eu fiz muito pelos meus companheiros, eu os defendia muito. Outro dia teve o Valdir é o motorista do Palmeiras. Sim. Esteve lá acompanhando o menino da homologação, e ele me falou uma coisa que me deixou emocionado. Ele falou assim, e eu já saí do Palmeiras em 89, e estou falando isso agora tem uns 6, 8 meses. Ele falou, Martorelli, depois que você saiu de lá, nunca mais ninguém cuidou da gente como você. Era motorista, era pessoal do campo, era a pessoa da lavanderia. Sim. Eu já tinha isso, né? E, tanto é que a minha carreira ficou truncada. Claro. Ninguém sabe que eu tive que me dispensar de 2 brasileiras, que a Juventus de Turim queria me levar em 84. Ninguém sabe disso. Porque são coisas que ficaram abafadas. Mas eu tinha o espírito que eu tenho hoje, né? E é por isso que eu adoro estar aqui. Adoro falar do que eu faço. É legal. E Martorelli, cada vez mais a gente percebe, a gente vem informações, olha, estão usando o nome de um técnico ou peneira para trazer jogador, cada vez mais o WhatsApp aí está cada vez mais aumentando esses casos aí de atletas, pais que são enganados prometendo coisas e o treinador não está nem sabendo, o outro treinador é picareta e está sabendo sim e também pisa na bola. Como vocês estão lidando com isso, com essas denúncias aí, se vem realmente crescendo esse lado, Martorelli? A gente tem uma campanha lá, Fred, que é assim, atleta não paga, recebe. Tá. Né? Para mostrar para ele que assim, se alguém pedir alguma coisa para você, vira as costas e vai embora. Não, vira as costas e vai embora, porque é picareta. Porque o pessoal mesmo que está se dispondo a prospectar jogador, ele sabe que ele vai lucrar com aquele jogador. O jogador não precisa pagar para ele. Ele lá para frente vai ganhar. Exatamente, não precisa pagar para ele. Gente decente faz isso. Agora, tá cheio de picareta. Tá cheio de picareta, todo mundo tem que tomar cuidado, exatamente com a facilidade da internet agora, que todo mundo se passa por todo mundo. Tá cheio de picareta e tem que tomar cuidado. Os pais não podem entrar nisso. A ansiedade de alguns pais é tão grande que eles entram fácil, né? Porque acho que o filho vai salvar a família financeiramente. Exatamente. Teve um caso lá, surgiu lá com a gente há um ano e meio atrás, 2 anos, que a mãe foi fazer empréstimo no banco para pagar o que o clube estava pedindo. Tá. O clube não, um suposto representante do clube. Porque depois é difícil até limpar o cara no clube. E fez o empréstimo, criou um baita num problema familiar. E isso acontece toda hora, infelizmente. Para 2019, Martorelli, que a grande atuação aí do sindicato, o que vocês estão planejando? A gente tem bastante coisa. Primeiro, todas as análises que a gente está fazendo com relação à estrutura dos clubes, à estrutura dos campeonatos, a gente vai apresentar uma proposta. A gente vai fazer os melhores do Campeonato Paulista, A1, A2, A3, com o voto dos atletas, legal, que é uma coisa diferente, sim, que a gente fazia em nível mundial junto com a FIFA, Federação Internacional com a FIFA. A gente tem agora, começa a construção do nosso centro de treinamento, né, para abrigar ainda mais o pessoal que está sem contrato. A gente já empregou mais de 500 atletas, isso é legal. A gente está melhorando o nosso Educatleta, que é um formato de ensino informal, mas para que o atleta abra a cabeça, já certificamos mais de 500. No Educatleta a gente tem o coach esportivo. Enfim, a gente tem bastante coisa. Depois eu trago para você, mando tudo para você. Legal. Martorelli, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui ao canal de São Paulo. Você abriu espaço para a gente aí. Sucesso. Para nós. Legal. Saúde. Com Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo, fizemos A Bola Não Para para você. Toda segunda, 8 da noite, sempre um convidado especial falando de esporte, de futebol. Também no YouTube, no canal do Fred Júnior, sempre em nome de Premier League. Até a próxima.